Tudo bem, pessoal? Eu sou Marcelo, sou pesquisador da Tendere de futuros e de tendências e eu fui convidado pelo Minas Trade para falar um pouquinho sobre um tema um tanto quanto obscuro, que é o metaverso e os caminhos da moda no metaverso. O que é o metaverso? O metaverso é a relação que existe entre mente e fisicalidade, corpo. Quando a gente fala de matéria e de mente, a gente está falando de uma relação que é uma relação entre algo concreto e algo que não é palpável. O princípio do metaverso trata dessa mesma situação, só que reflete os avanços tecnológicos que nos permitem, de alguma forma, ter uma experiência de imersividade com a qual a gente praticamente esquece a nossa existência física. O que eu quero dizer com isso, de forma prática? Quando estamos na frente do computador fazendo uma compra de uma roupa, por exemplo, a gente, na nossa mente, começa a pensar os usos dessa roupa. Isso é um processo metaversal. Por quê? Porque a gente está desconectando da existência física e está em algo que não existe na concretude, no material. O que define o metaverso, como a gente entende agora, em termos de produto, por assim dizer, de negócio, por assim dizer, é um incremento na imersividade a partir de recursos tecnológicos que trazem mais essa sensação de esquecimento do meu eu físico. Por exemplo, óculos 3D com som surround. Quando eu estou usando um óculos 3D com som surround, eu esqueço mais ainda a minha existência física e vivo imergido dentro de uma realidade que é digital. O metaverso é uma realidade, quando a gente pensa assim, o metaverso é uma realidade no Brasil? O metaverso é uma realidade no Brasil porque sim, nós já temos ferramentas tecnológicas e nós já temos um processo de imersividade, talvez em um grau menor do que é esse ideal que se espera do metaverso, quando a gente desconecta completamente o físico daquela ação que a gente está fazendo digitalmente. Há alguns empecilhos muito grandes quando a gente pensa no metaverso e que, por agora, ainda são complexos de serem resolvidos. Por exemplo, os equipamentos para uso do metaverso são equipamentos caros, óculos 3D que realmente fornecem uma experiência imersiva custam R$3.000, a tecnologia 5G é necessária para que a gente não esteja truncamento, porque, por exemplo, quando a gente está falando de imersividade mais avançada, que é do óculos 3D num ambiente 3D, se dá uma travadinha na tela, tu é trazido de volta para o teu corpo físico. E aí tu não entrou nesse processo de imersividade que é esse interesse do metaverso. Então tem algumas dificuldades no Brasil ainda em termos de valores de equipamentos e de tecnologias disponíveis que em 5, 6 anos vão melhorar ainda mais esse processo de imersividade e transformar esse metaverso em algo mais próximo daquilo que é o desejável, por assim dizer, do metaverso, que é essa imersividade total que a gente esquece do físico e vive só naquele ambiente. A indústria da moda sempre trabalhou com desejo, com a vontade, com a expressividade dos nossos seres, quem somos, através daquilo que a gente faz uso, né? E o anseio por novidade. Isso é a pauta da moda, sempre foi a pauta da moda. O uso, a identidade do indivíduo construída a partir do uso, daquilo que ela faz uso, com o desejo pela novidade. Um dos principais impactos do metaverso na indústria da moda, por incrível que pareça, está relacionado à sustentabilidade. Porque, por exemplo, se nós conseguimos fazer essa desconexão do físico e conseguir viver de uma forma mais imersiva no digital, e dentro desse digital eu saciar o meu desejo de ter um ícone de marca, por exemplo, uma bolsa Dionísios da Gucci, que custa no metaverso $4.000, eu estou evitando um processo de produção física e material que gasta recursos. Então, por incrível que pareça, um dos impactos do metaverso na moda é na área da sustentabilidade. Outro impacto na indústria da moda é com relação
a possibilidade de experimentação de outras formas que às vezes não são reproduzidas em modelagens comuns. Por exemplo, marcas como a Dolce & Gabbana ou como a Balenciaga, que no metaverso criam seres metamorfos. Metamorfos têm corpos diferentes que não são representados pelos dois membros superiores, dois membros inferiores, tronco e cabeça. São seres que têm duas cabeças, são seres que têm três cabeças. E no metaverso, a roupa que a Gucci faz para eles tem outros cortes, tem outros caimentos. Então ele permite experimentar outras formas de vestir. Esses seriam os dois principais recursos que o metaverso traz para o universo da moda. Com relação às marcas menores, uma dica que eu dou quando eu falo com marcas sobre entrar no metaverso, estar no metaverso, primeira coisa, nós já estamos no metaverso. Ninguém entra no metaverso, ninguém sai do metaverso. Por quê? Todos os nossos processos sociais são mediados por tecnologias. Na mediação desses processos por tecnologias, em momentos estamos mais imergidos ou menos imergidos. Na frente do computador, eu às vezes esqueço que eu estou na frente do computador, quando eu estou digitando, porque eu estou pensando na pessoa que eu estou falando por WhatsApp. Isso é um processo de metaverso, certo? Com marcas menores, o que precisa se entender é como fazer uso de recursos disponíveis já que estão aí, como vídeos 3D, como plataformas de compartilhamento de mulagem, coisas possíveis de serem feitas, coisas possíveis de serem compartilhadas em um ambiente virtual. Por exemplo, quando a gente fala de marca pequena, primeira coisa, antes de qualquer coisa, como impacta em marca pequena? As marcas precisam se perguntar se para o propósito da sua marca faz sentido um investimento em experimento, em experiência digital. Se o consumidor é um early adopter, tem perfil de consumidor ávido por tecnologia, ou se ela tem recursos suficientes para trazer consumidores que não são early adopters para a busca de uma experiência de imersividade no meio digital. E 4, se ela tem disponibilidade de investimento em algo que é experimental. Por quê? Como eu falei antes, o metaverso não se entra ou não se sai, se está. Nós já estamos nele. O que modifica o tipo de ação dentro do metaverso é o grau de imersividade que a gente faz por meio de plataformas e de ferramentas. Então, as marcas pequenas precisam pensar primeiro antes sobre o quanto isso é relevante para o negócio. De qualquer forma, pensar o metaverso como um canal de varejo é um caminho bom para pequenas e médias empresas. Por quê? Pensa em aprimorar a experiência de uso do canal de varejo. Por exemplo, em vez de ter um site só que tem fotos dos produtos, tem um site de navegação onde tu tem a simulação de lugares de uso do produto. Isso é um nível um pouquinho maior de imersão que ajuda o consumidor a desconectar do físico e pensar naquele produto para ele usar. Como que você vai se preparar para o metaverso? Primeiro, não se prepara para o metaverso porque ele já está aí. A partir do momento que nossas relações são mediadas pelo uso de tecnologias e essas tecnologias avançam ao ponto de fazer com que a gente, por vezes, esqueça a nossa participação física, a gente vive dentro daquela realidade digital, isso já é estar no metaverso. Como se prepara para trabalhar no metaverso? É escolhendo estratégias, ferramentas e plataformas disponíveis ou investir em desenvolvimento de plataformas novas, que sejam inéditas, com propostas diferentes, que de alguma forma promovam para o consumidor uma imersividade maior ou diferente da que ele tem agora. É isso. Pessoal, então convido vocês a seguirem os canais do Minas Trend aqui e também se quiserem entrar em contato comigo e falar mais comigo, entrem em contato aqui.